Olá pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan da Casa do Desenvolvedor. Eu estou aqui para bater um papo com o Sérgio, que é fundador da Sysmiddle, que é uma plataforma de integração. Sérgio, seja bem-vindo. Explica para a gente o que você faz, Sérgio, e como é que é essa plataforma, por favor. Oi, bom dia. Obrigado, Jonathan. Prazer estar aqui contigo para conversar um pouquinho sobre integração. A Sysmiddle é uma empresa que nasceu com o propósito de permitir criar integrações de uma maneira muito mais fácil e simples, permitindo empresas tornarem a integração um diferencial competitivo, criando integrações 10 vezes mais rápido e muito mais barato do que o modelo convencional. Legal, legal. E como é que essa história toda começou, Sérgio? Como é que vocês começaram a empresa? Show de bola. Na verdade, essa história toda ela começou quando eu tinha 14 anos, né? Eu comecei a estudar programação. Então, comecei desenvolvendo aplicativos, sites, criando robôs, até que em 2010 eu entrei para uma empresa de software, né, de desenvolvimento de documentos eletrônicos, frete, impressão. E lá, desde o início, eu sempre trabalhei com integração de dados. Então, era sempre back-end, fazendo integração, conectando dados de multinacionais, diferentes sistemas. E, cara, eu tinha muita dificuldade e retrabalho no criar as integrações, que por mais que elas fossem parecidas, elas geravam muito trabalho, não tinha documentação, não tinha gestão e monitoramento, não tinha nada. Então, o trabalho e a curva era sempre muito alta para mim conseguir. Às vezes, me ambientar num projeto que já estava pronto, ou mesmo criar um novo num padrão, porque as pessoas vão, passam, então o conhecimento ele se vai, e aí às vezes até você, se você não tendo um padrão, cada projeto desenvolvido de um jeito, acaba dificultando muito todo esse processo, né? E durante essa jornada que eu estive nessa empresa, lá pelo final de 2013, eu comecei a procurar soluções para poder me ajudar nisso. Então, eu utilizei ferramentas de mercado gringa aí, como Ulisoft, IBM Integration Bus, Oracle Data Integrator. Então, são ferramentas de mercado bastante robustas, porém elas acabam sendo muito complexas, né? Elas eram muito difíceis de utilizar e a curva de rampagem era muito alta. E daí, acabei procurando para algumas outras empresas no Brasil mesmo, onde o problema foi o mesmo, e é onde surgiu a ideia, né? Eu sempre tive essa ânsia de empreender, eu só não sabia em qual área e como aconteceria. Vou criar um produto para que facilite todo esse processo de integração. Então, que me traga realmente agilidade, que essa rampagem seja mais curta e que pessoas, às vezes não tão experientes, consigam criar projetos de integração de alto nível de complexidade. E aí eu criei esse produto inicialmente, comecei a desenvolver ele lá em 2014. Então, o foco dele era validar e transformar arquivos texto e XML, né, que era o objetivo dos primeiros projetos que a gente tinha com uma primeira multinacional, onde a gente comecei com esse produto lá em 2014, um ano desenvolvendo em paralelo enquanto eu trabalhava nessa empresa. Então, eu fiquei durante um ano inteiro trabalhando das 7 da noite às 6 da manhã na Sysmiddle, antes de a Sysmiddle efetivamente ser lançada para o mercado, onde em 2015 a gente fechou esse primeiro contrato com essa própria empresa, que ele tinha a necessidade de utilização, onde eu era desenvolvedor raiz mesmo, então passei durante 4 anos aí desenvolvendo e melhorando a plataforma, junto com mais um time, onde efetivamente, né, a gente entrou no mercado de forma comercial em 2018 para 2019, onde a gente já tinha um produto extremamente robusto, atendendo cenários bastante importantes, onde permitiu a gente ir com afinco para o mercado realmente ajudar mais empresas, né, se estruturar numa operação comercial e levar esse produto para o mercado. Então, a Sysmiddle nasceu com o intuito de validar e transformar arquivos, XML e texto, porém, hoje, né, já atua com qualquer formato de integração, então qualquer necessidade, seja cloud ou on-premise, a gente tem plataformas que permitem otimizar e agilizar esse processo de desenvolvimento. Legal, legal, Sérgio. Me dá um exemplo aí de um case, por exemplo, e quais as plataformas que eles integraram e você teve sucesso, por exemplo. Show de bola aí. Falar de cases, o nosso principal case está no público de software houses, né? Então a gente pode citar aí no Brasil como NDD, Esseios, ViaSoft, OBJ, Marisol, uma indústria com um mercado, né, que tem um time de desenvolvimento, ou próprio bancos como o Banco Senf. Então, dentro dessas empresas todas, elas têm vários sistemas. Então, a gente pode pegar documentos fiscais como a própria TecnoSpeed, a gente fez muitas integrações com a própria TecnoSpeed. Tem parceiros nossos como a Adaptive Software, que é cliente TecnoSpeed antes mesmo da Sysmiddle, há 5 anos atrás. Então, a gente permite
fazer integrações de qualquer maneira. Então, seja integrando plataformas de e-commerce, ERPs, CRMs, qualquer necessidade que você tem que conectar dado, migrar informação, as plataformas da Sysmiddle se conectam independente do protocolo ou do formato do dado presente nessas soluções, né? Legal. E o que precisa ter de conhecimento técnico para poder utilizar essas plataformas de integração aí? Show de bola. Basicamente, a gente tem duas plataformas. Uma plataforma cloud e uma plataforma on-premise. A cloud é mais voltada para exposição e integração de APIs REST. Esse é o principal objetivo dela. Cara, nessa plataforma a gente tem público de diversos segmentos, inclusive construtoras, escritório de advocacia, indústrias que nem tem time de TI. Então é uma plataforma totalmente low-code, onde permite o usuário facilmente criar essas integrações. Então, não precisa nem ser um desenvolvedor para poder utilizar a plataforma cloud. A plataforma on-premise, ela atua com todo e qualquer protocolo de integração. Então, seja via arquivo, via banco de dados, FTP, e-mail, API, SOAP, SAP, inclusive, para conectar via RFC. E aí, essa plataforma, um usuário com um mínimo de conhecimento técnico, talvez um programador júnior, um estagiário de TI, com um treinamento ali de 1 a 2 semanas, ele já consegue fazer essa rampagem para começar a produzir resultado e se conectar com qualquer protocolo de dados, né? Legal. Para a gente deixar um pouco mais palpável, Sérgio, você tem alguma tela que você pode mostrar para a gente de como é que é a plataforma, para a gente dar uma olhada? Com certeza, Jonathan. Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa plataforma do cloud. Então, pode fazer o acesso via nossa plataforma, ou você pode instalar essa solução numa infraestrutura sua própria. Aqui nela, você permite criar APIs, integrações ou documentações. Então, no caso de criação de APIs, tem aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu posso vir aqui clicar uma nova API, seleciono um banco de dados. Ô, Sérgio, só por favor, compartilha a tela com a gente para a gente. Ah, desculpa. Então, aqui a gente tem a plataforma do ConnectX Cloud, onde você consegue estar expondo APIs, criando integrações ou criando documentações de APIs. E você pode fazer isso facilmente. Então, na parte de criação de APIs, eu posso simplesmente selecionar o meu banco de dados, que eu vou estar fazendo a integração. Esse banco precisa, desculpa te interromper, esse banco precisa estar na nuvem. Precisa ter uma conectividade com a internet, né? Então, se ele tiver com IP público, algo nesse sentido, a gente consegue se conectar, né? Ou você instala o cloud na sua infraestrutura e conecta localmente, né? Via rede, Entendi. algo localhost mesmo. E aqui você consegue, então, você seleciona qual é o banco, seleciona uma versão aqui para ele. Nesse caso, a API não vai ter autenticação e vai ser sandbox. Ele já carrega a minha estrutura de tabelas, que efetivamente eu preciso usar. Eu seleciono o que eu quero, get, post, patch, put ou delete. Então, exponho o que for necessário. Ele carrega a minha estrutura de colunas, que é FK, PK, o que é anulável, o que não é. Se tiver relacionamentos, ele já cria. E ao você clicar em publicar, essa API ela já está pronta, já está funcional, tanto como a URL para utilização, como também a documentação. E aqui você consegue formatar os dados de forma visual, consegue formatar os dados via JavaScript, então você monta suas lógicas em JavaScript, então o nome vai ser igual ao nome mais o sobrenome. Então você tem todo esse processo fácil aqui para você customizar. A API, ela possui a tecnologia OData, então você pode filtrar, selecionar, fazer o que você precisar, fazer joins, filtros da maneira que você precisar. A documentação ela é gerada automaticamente em Swagger, então você consegue visualizar os dados, quais são os envios, retornos, testar as chamadas aqui via a própria documentação. Então ele já executa, já traz o resultado para ti. Então você consegue customizar tudo isso. E dentro aqui tem vários recursos, ativar webhooks, autenticação, auth2, tudo que, né, o mercado de APIs REST principalmente atua. Parte de integrações, passando rapidamente, né? A gente possui vários conectores, mais de 200 conectores de APIs diferentes, inclusive TecnoSpeed, para poder estar conectando aí com outras soluções de mercado. E na parte de integrações, a gente tem um exemplo aqui simples de OMI com Bittrex, então RP com CRM. E aqui você consegue montar o fluxo através de fluxogramas, né? Montar todo o teu fluxo de integração, todo o caminho que esses dados vão percorrer. E está montando aqui as informações, seleciona, verifica condições,
quebra lote se for necessário, e faz os mapeamentos, né? Então, seleciono origem e destino, então tenho o meu depara, ou mesmo posso criar uma regra, um F3 ou aperto nesse botão, e em JavaScript eu posso customizar meus dados. Aí aqui um pouco mais flexível para que o usuário técnico realmente consiga fazer qualquer condição ou regra de negócio que faria em JavaScript, por exemplo. Então, tem um processo bem amplo, onde você consegue criar esses fluxos que podem começar tanto via webhook ou por tempo, né? Então, por webhook, uma URL que a gente vai gerar, vai receber um post e vai startar, ou a cada X tempo, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, algum dia da semana, onde as integrações elas rodam. Então, a gente tem um exemplo de integração aqui da Sysmido que está rodando, do Gira com o Discord, onde a gente tem o fluxo montado, e você consegue acompanhar aqui, inclusive, como que está esse processamento, posso analisar cada etapa, o que aconteceu, posso receber notificações por e-mail, posso buscar esses dados via API para poder jogar numa dashboard interna minha. Então, o processo ele é bem amplo, né? Dá para fazer bastante coisa, a gente fez um breve overview aqui das possibilidades, mas a ideia é realmente trazer agilidade e cumprir o que a gente promete, né? De agilizar em 10 vezes o tempo de desenvolvimento dos projetos e também o custo, né? Se você levava uma semana, levava um mês que você passa a levar 1 ou 2 dias. Então, reduzir drasticamente esse tempo é o objetivo da Sysmido, né? Legal. Muito bom, cara. Bom, a gente não tem condições de ver todos os detalhes da ferramenta aqui hoje, né? A Sysmido, que está se tornando parceiro da Casa do Desenvolvedor, tem uma condição aí legal para quem é parceiro da Casa do Desenvolvedor, Sérgio, que a gente pode anunciar para o pessoal, que eles possam deixar ali o contato para a gente poder conectar com vocês? Com certeza, Jonathan. Uma condição especial aí, realmente especial, a gente não tem essa condição em nenhum lugar fora do mercado. A situação é a seguinte, a gente desde 2017, né, particularmente na minha pessoa, foi criada uma metodologia, chama de PRS, de levantamento, né, de entendimento de escopo, para poder planejar projetos de integração. E para os 20 primeiros que entrarem em contato conosco através do formulário e falarem que vieram da Casa do Desenvolvedor, eu mesmo, Sérgio, vou fazer um diagnóstico completo do cenário de integrações da sua empresa, mostrando como que você pode otimizar isso e acelerar em até 10 vezes o tempo de desenvolvimento dos seus projetos, então ganhar muita velocidade nisso e tornar isso um diferencial competitivo, que faz parte da missão da Sysmido, realmente tornar a integração um diferencial competitivo das empresas, vendendo mais rápido, diminuindo o tempo de vendas, acelerando realmente esse processo de entrada de clientes, que geralmente a integração é onde barra, né? Pô, tem que integrar meu sistema, pô, mas como é que faz a integração? Acaba ficando muito caro às vezes, ou não tem time, e a ideia da Sysmido é entregar a plataforma para empresas de software como vocês utilizarem, ou a Sysmido também presta o serviço de terceirização. Então, se está sem time, teus devs estão gargalados, a gente também pode estar apoiando nesse sentido. Então, se você tem necessidade de integração, preencha no formulário e você vai ganhar 1 hora aí para fazer um diagnóstico completo do seu cenário e ver como que você pode estar otimizando aí o seu tempo de seu desenvolvimento, né? E crescendo mais a sua empresa aí através de integrações. Legal. Sérgio, muito bacana, parabéns pela sua empresa, parabéns pela solução. Obrigado. E convidar o pessoal, né, a deixar aí o contato para fazer aí esse diagnóstico com a Sysmido. Mais algum recado, Sérgio, para a gente poder finalizar? Acredito que a ideia inicial eu consegui passar para todo mundo, né? A Sysmido, ela pode então estar tanto apoiando com a parte de utilização como a terceirização. Então, se você tem demandas, está muito urgente, tem projetos por desenvolver, entre em contato conosco para a gente bater um papo, entender um pouquinho melhor do teu cenário, que com certeza a gente vai conseguir estar te apoiando aí, assim como a gente apoia. Até eu acabei não passando anteriormente, né, mas a gente atende mais de 25 mil empresas diretamente e trafega mais de 3 bilhões de arquivos por dia, de registros por dia. Então, é um volume importante, a gente atua em várias, desde pequenas empresas do varejo, como multinacionais aí, os principais aí, não só do Brasil, são líderes no mercado no Brasil, como também no exterior. Então, precisou, entre em contato conosco, com certeza a gente consegue estar apoiando aí. Um prazer fazer parte, Jonathan, obrigado pelo convite. Fiquem à vontade para entrar em contato, aguarde seu contato para a gente bater um papo aí. Beleza. Sérgio, muito obrigado pelo teu tempo, pela apresentação.
e bons negócios aí, sucesso. Para todos Valeu. nós aí. Valeu, um abraço.